Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 34. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Na semana passada, no Conexão 33, eu trouxe para vocês como temas principais uma atualização da situação entre os Estados Unidos e o Irã. Falei também sobre as tensões envolvendo Hong Kong, Taiwan, China e Estados Unidos, esses 4 países importantes, por ocasião da visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. E também falei sobre a 42ª reunião dos membros consultivos do Tratado da Antártica, que ocorreu em Praga, terminou na quinta-feira da semana passada. Hoje eu vou começar também atualizando a situação do Irã. Como já tenho falado com vocês, é a crise internacional do momento mais importante, já que a crise da Venezuela ficou um pouco adormecida, aguardando aí maiores desdobramentos aí das negociações da oposição com os militares que apoiam o governo do Maduro. Com relação à crise do Irã, as novidades da semana é que ontem os Estados Unidos informou ter abatido um drone, não confirmou se era ou não iraniano, um drone nas proximidades ali do Estreito de Hormuz, e também ao mesmo tempo o Irã tentando nos bastidores uma negociação para acabar com as sanções comerciais que os Estados Unidos vem impondo. Vamos lembrar que os Estados Unidos, o presidente Trump, saiu daquele acordo nuclear feito ainda no governo do Obama em 2015, e a pressão do Trump contra os outros países que ainda comercializam com o Irã é cada vez maior, o que está, de certa forma, estrangulando o Irã, que não é um país qualquer, como eu já tenho comentado aqui algumas vezes. Também de dado novo, temos durante essa semana, na segunda-feira, um navio-tanque a serviço dos Emirados Árabes Unidos foi apresado por força da Guarda Republicana Iraniana em águas do Irã. Alegadamente, pela Guarda Revolucionária, estavam contrabandeando petróleo iraniano em direção aos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, a situação ali na região ainda continua bastante tensa. Isso, obviamente, traz consequências para os custos de seguro, de frete dos navios que ali passam. Os Estados Unidos já informou que não quer ser o xerife daquela região, colocando um pouco de responsabilidade nos outros países. Comentamos na semana passada sobre a ação de uma fragata inglesa impedindo que um navio-tanque a serviço do Reino Unido fosse parado por lanchas da Guarda Republicana Iraniana. A situação por lá continua tensa, não temos grandes perspectivas de quando essa situação vai melhorar. Aquele navio-tanque, por exemplo, que o Reino Unido interceptou nas proximidades de Gibraltar na outra semana, faz um pouco mais de 10 dias, ele continua apresado lá no porto de Gibraltar, também sem previsão de sair. Vocês lembram que era aquele navio-tanque iraniano a serviço do Irã, que estava levando petróleo, deu a volta lá por baixo, África do Sul, para entrar no Mediterrâneo, para levar petróleo para talvez o mais importante aliado do Irã, que é o Bashar al-Assad, lá da Síria, nas proximidades de Gibraltar. Elementos de forças especiais do Reino Unido abordaram o navio foi desviado para o porto de Gibraltar. Então a situação no Irã continua ainda bastante tensa, na minha opinião, a crise mais importante no momento no mundo. O segundo tópico que eu trago para vocês é um tópico que eu não tenho falado muito, mas é um tópico bastante importante, que é a situação na Líbia. A situação na Líbia ainda está bastante confusa. O general Haftar, que foi um general ainda da época do Gaddafi, vamos lembrar que o Gaddafi morreu em 2011 por ocasião daquelas revoltas que aconteceram não apenas na Líbia, mas em outros países que foram chamados de Primavera Árabe, Egito, Tunísia, Iêmen, própria Síria. Em outubro de 2011, o Gaddafi morreu. A partir dali, a Líbia não conseguiu se estabilizar, e esse general Haftar, ele tomou o poder no leste da Líbia, uma região forte em produção de petróleo do país. A gente sabe que a Líbia é um grande produtor de petróleo, grande jazida de petróleo, principalmente fornecendo petróleo e gás para a Europa. A Itália, maior comprador do petróleo líbio. E o Haftar avançou sobre as forças reconhecidas pela ONU, o governo que é reconhecido da Líbia pela ONU, que é sediado em Trípoli, capital da Líbia,
A capital se encontra ainda parcialmente cercada pelas forças do general Haftar, e a questão humanitária ali também preocupa bastante. Tivemos relatos, por exemplo, de ataques a alguns centros de detenção de refugiados em Trípoli, com a morte de alguns desses refugiados. Hoje estima-se que entre 3 e 4 mil refugiados se encontram presos. O que acaba acontecendo é que esses refugiados tentam fugir de outros países, como Nigéria, por exemplo, e outros países do centro da África, passam pela Líbia para tentar alcançar a Europa via Mar Mediterrâneo e acabam sendo interceptados por navios europeus, de forças europeias, principalmente italianos, que acabam obrigando esses barcos a voltar para a Líbia. E quando voltam para a Líbia, eles acabam indo para esses centros de detenção, situação bastante difícil. Nessa última terça-feira agora, essa semana, alguns países emitiram um comunicado pedindo uma solução pacífica para o problema, mas também é outra crise internacional que a gente está com uma previsão difícil. Inicialmente, a evolução do Haftar parecia até que ele tomaria o governo como um todo na Líbia, transformando o país numa ditadura, com ele no governo, mas ele acabou parado, não conseguiu avançar muito quando chegou a Trípoli. A impressão que dá é que, inicialmente, os governos ocidentais estavam fazendo uma certa vista grossa para esse avanço do Haftar, mas em função de algum protesto de outros países, inclusive da própria ONU, do secretário-geral da ONU, os países que aparentemente apoiavam Haftar seguraram um pouco esse apoio, inclusive o Egito, por exemplo, que é um desses apoiadores, e nesse comunicado da terça-feira, assinado por França, Reino Unido, Egito, União Europeia, Estados Árabes Unidos e Estados Unidos, acaba um pouco tentando acalmar a situação na Líbia, que é uma das situações de maior tragédia que a gente tem atualmente na África. Como terceiro ponto que trago para vocês, a crise envolvendo a Turquia e os Estados Unidos, já saiu bastante no noticiário nos últimos tempos, já comentei aqui também no nosso podcast, aquela questão da compra dos sistemas de defesa antiaéreo S-400 russo pela Turquia. Essa compra avançou, os primeiros equipamentos chegaram à Turquia e isso obviamente causou um protesto muito forte dos Estados Unidos. Vocês lembram também que os Estados Unidos está naquele processo de venda do F-35, que é um caça de alta performance para a Turquia. A Turquia, vamos lembrar que faz parte da OTAN, a maior aliança militar do planeta, estava previsto para receber aviões F-35, só que os Estados Unidos já tinha avisado que se a Turquia recebesse o sistema antiaéreo russo S-400, não receberia mais a F-35. Isso é um grande problema, porque a Turquia é um componente importante da OTAN. Na Turquia existe uma das principais bases aéreas da OTAN, a base aérea de Incirli, que é a principal base que a OTAN possui na região, fica em território turco. Mas é importante a gente comentar que o Erdogan, que já está mais ou menos entre primeiro-ministro e presidente há 10 anos no poder, ele faz aquele jogo diplomático pendular, ora para os Estados Unidos e os países do Ocidente, ora para a Rússia, com encontros com o presidente Putin da Rússia. A Turquia não é um país qualquer, um país de 80 milhões de habitantes, é considerado uma das 10 maiores potências militares do planeta, com uma indústria de defesa, com forças armadas bastante treinadas. Historicamente, a Turquia tem problemas com a Rússia, sabemos disso, guerras contra a Rússia no século XIX, na época do Império Otomano, mas a situação, de uma maneira, é ainda tensa. Não sabemos ainda se efetivamente os Estados Unidos vão confirmar esse impedimento de fornecimento do F-35 para a Turquia. Essa semana, o secretário da OTAN afirmou que considera a Turquia uma parte importante da aliança militar, ou seja, ainda bastante cinza. A Turquia tem tido problemas também com o Chipre, ali no leste do Mediterrâneo, com relação à prospecção de petróleo, há limites de mar ali entre Turquia e Chipre, a ilha de Chipre, a Turquia explorando petróleo em águas que o Chipre considera como parte do Chipre, ou seja, muitas tensões envolvendo em torno da Turquia. E a notícia que trago para vocês aqui no podcast essa semana, de maior destaque, é a chegada dos primeiros equipamentos desse moderno sistema de antiaéreo
russo, S-400, que irritou bastante os Estados Unidos, inclusive prometendo outras sanções contra a Turquia, etc. Mas eu acho que isso aí é ainda muito falatório por parte do Trump, porque a situação é que o Erdogan ele tem uma carta importante na mão, que é a posição super estratégica que a Turquia tem em relação à Europa, em relação ao Oriente Médio. Eu acho difícil efetivamente o Trump ser mais duro com a Turquia e acabar levando talvez a Turquia a sair da OTAN, o que seria muito ruim para o pacto, para essa aliança militar que eles possuem. Lembrando que ainda tem aquelas questões da Turquia também com os curdos, né, os Estados Unidos apoiando, trabalhando muito com os curdos, tanto no norte do Iraque como na Síria. A Turquia não gosta disso porque os curdos têm um sonho de criar um Estado independente, o Kurdistão, que envolve parte do território russo, parte do território do Irã, do Iraque e da Síria, e isso aí realmente incomoda bastante a Turquia, esse apoio dos Estados Unidos. Os curdos foram importantes nessa aliança com os Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, para combater a Al-Qaeda, tanto no norte do Iraque como também na Síria. Então também esse é um outro elemento de tensão nessas relações entre Turquia e Estados Unidos, e obviamente a Rússia fica atento a isso e aproveita o máximo que pode. Conseguiu vender o S-400 e mantém boas relações com a Turquia atualmente. Em termos de notícias militares, duas notícias aqui da nossa região. A missão do navio hospital americano USNS Comfort, que saiu dos Estados Unidos em junho, terminou agora o seu segundo porto aqui na América Latina. O primeiro foi no Equador, o segundo porto foi em Callao, agora no Peru, com resultados assim bastante expressivos em termos de atendimentos médicos. Os Estados Unidos já faz essa missão já com uma certa frequência, faz parte do soft power americano para tentar conquistar corações e mentes da população da América Latina. Vamos lembrar que os Estados Unidos tem aqui também a chegada de aumento da influência chinesa na região, preocupa os americanos, de certa forma também a presença russa. Ou seja, essa missão do Comfort é uma missão interessante, são 12 portos, 12 diferentes países que serão visitados. O Peru acabou de ser visitado com resultados bastante interessantes, e achei válido trazer para vocês aqui no podcast essa informação sobre a viagem do Comfort. E a outra informação, só para atualizar vocês, o grupo-tarefa do Gorshkov, aquela fragata super moderna russa, permanece atracado em Cuba. Há uma expectativa dele ainda ir para a Venezuela, mas ainda não temos data para isso. Vamos lembrar que o Gorshkov saiu em fevereiro da Rússia, passou pela China passou pelo Oceano Índico, pela China, chegou no Equador, cruzou o Canal do Panamá e atracou em Cuba, e há essa expectativa do grupo-tarefa dele, composto por 4 navios. O Gorshkov é o navio mais importante, o navio mais moderno construído pela Rússia, continua então atracado lá em Cuba, aguardando ver se realmente vai para a Venezuela ou não. Estamos atentos agora para essa semana. Trago para vocês dois pontos importantes. O primeiro é a escolha do próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Finalmente, tudo indica que o Boris Johnson deve ser o próximo primeiro-ministro. Isso deve ocorrer essa semana, terça, quarta-feira, deve confirmar essa escolha pelo Partido Conservador Britânico. Há uma preocupação muito grande com relação a essa escolha, em função do calendário do Brexit. Vamos lembrar que o novo calendário do Brexit está previsto para 27 de outubro, a definição de como será essa saída do Reino Unido. Obviamente ninguém quer, entre a Europa, tanto a Europa como o Reino Unido, não querem que o Reino Unido saia sem um acordo, mas até o momento o Reino Unido, sabemos que a Theresa May saiu por causa disso, não conseguiu negociar junto ao parlamento britânico o acordo que tinha negociado com a Europa. Então a situação ali da saída do Reino Unido ainda está um certo impasse. O Boris Johnson deve ser confirmado essa semana como primeiro-ministro, que eu acho que é uma notícia ruim para o Reino Unido. Não acredito que o Boris Johnson vai conseguir resolver a situação e fica esse impasse. Vamos aguardar como que essas negociações vão prosseguir. A data limite no momento é 27 de outubro. Sem um plano, sem um acordo de saída, o Reino Unido sai da União Europeia sem nada, perdendo todos os seus direitos, inclusive em termos de tarifas preferenciais, etc. E a segunda notícia que trago, essa semana teremos aqui no Brasil, na sexta-feira, uma reunião dos ministros de Relações Exteriores
do BRICS. Vamos lembrar que teremos uma reunião dos presidentes do BRICS, a reunião anual dos presidentes dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Essa reunião está prevista para ocorrer em Brasília em novembro. Uma reunião importante de coordenação para o BRICS vai ocorrer essa semana agora, na próxima sexta-feira. Está prevista a presença dos ministros de Relações Exteriores dos países componentes do BRICS, sendo que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, deve chegar a Brasília na quinta-feira, um dia antes. Chama atenção apenas para um detalhe: é prevista a ida do Lavrov primeiro a Cuba no dia 24, quarta-feira, depois ele vem ao Brasil, fica no Brasil na quinta e na sexta, e até o momento que está previsto é depois disso ele voltar para a Rússia. Me chama a atenção a não passagem do Lavrov, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, bastante influente. Durante todo esse governo do Putin, o Lavrov esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores e ele não está prevista a passagem dele pela Venezuela. Vamos aguardar, ver se essa programação do Lavrov muda, mas é um evento que não está sendo noticiado pelas principais mídias aqui no Brasil, mas aqui vamos tentar acompanhar para ver se sai alguma coisa. Sabemos que o BRICS está bastante, digamos assim, desprestigiado. Havia inclusive uma expectativa que a reunião de novembro não acontecesse, ocorreu um encontro um pouco improvisado lá durante a reunião do G20 no Japão em junho, mas temos que aguardar para ver para onde que vai o BRICS, afinal de contas, mas as perspectivas não são muito animadoras. O que nós temos visto é um certo alinhamento entre Rússia, China e Índia, deixando um pouco de lado a África do Sul e o Brasil, e a gente precisa ficar atento a isso. Bom, esse foi o nosso podcast Conexão Geo número 34. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.